Olá, muito bom dia a todos vocês. Já estamos iniciando mais um Café Teológico nesta manhã de sábado. Graça e paz a todos vocês que estão conosco aqui através desta live e também através da web Rádio Pense Nisso. Eu quero saudá-los também a todos vocês que já estão na escuta de nossa programação nesta manhã, programação musical. E agora você fica comigo e vamos juntos estudar a Palavra de Deus acompanhado de um café, porque não é sempre bom estarmos juntos a cada sábado de manhã para estudarmos a Palavra de Deus. Por isso, fique comigo, você mais uma vez vai crescer no conhecimento da Palavra de Deus e essa palavra poderosa vai cada vez mais fazer com que você também possa estar fortalecido na fé, possa receber força do nosso Senhor e assim também conhecer um pouco mais os planos de Deus para a sua vida e nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus. Isso que nós mais uma vez vamos falar no dia de hoje, quando assim vamos estudar o capítulo 5 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta. Você pega a sua Bíblia, vem comigo nesta manhã mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Já cumprimento aí a Nara Beatriz, está dizendo bom dia, Deus abençoe a todos nós, amém. Bom dia, Nara, que bom que você já está conosco. Prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, vamos juntos estudar a Palavra de Deus nesta bela manhã de sábado, último sábado do mês de novembro, e nós vamos mais uma vez, como semanalmente acontece, estudar a Palavra de Deus. Eu quero também sempre lembrar e cumprimentar aqueles que estão chegando e lembrar que você pode continuar estudando a Palavra de Deus no conforto do seu lar com a Pense Nisso, através de nossa revista, seja ela impressa ou digital. Você pode conhecer a mesma no site pensenissoteologica.com/loja. Assine, colabore com os nossos trabalhos também. Eu quero lembrar a você que assina já a revista e talvez não tenha recebido ainda a edição de outubro, novembro e dezembro. Nós tivemos um pequeno problema na gráfica, pois não estávamos conseguindo a matéria-prima, o papel disponível para assim imprimir a revista na qualidade de sempre, naquele material maravilhoso que a revista, e você que assina conhece, ela é impressa. Então, devido a isso, houve um pequeno atraso na impressão, mas já foi terminado, já foi despachado para nós aqui para fazermos a devida distribuição. Então, nos próximos dias você irá receber também esta revista. Mas a você que não assina, não perca tempo, assine por favor, ajude-nos para que possamos mais pessoas alcançar através desse trabalho. Eu quero lembrar também que, além de você colaborar com a Pense Nisso, aqui nos trabalhos da Pense Nisso, você também colabora com a Missão Encruzilhada do Sul, pois parte da renda da revista, quando você adquire o exemplar avulso, quando você assina, nós destinamos à Encruzilhada do Sul. Então, fica aí o incentivo. Cumprimento também a Noêmia, que diz bom dia, obrigado pastor, vamos louvar, orar ao bondoso Deus. Sempre, sempre vamos louvar, que a nossa vida seja um louvor pleno e eterno ao nosso Senhor. Já pegou o seu café, Noêmia, Nara? Vamos juntos pegar o seu café. A querida tia Bendina está dizendo bom dia, pastor, a paz do Senhor, que Deus abençoe hoje e sempre, amém. Tia Bendina, que Deus te abençoe aí, com o tio Samuel, que está conosco também nesta manhã assistindo. É uma alegria muito grande poder vê-los aqui diante desta câmera. Eu consigo ver que vocês estão do outro lado também dispostos a estudar a Palavra de Deus. Meu café está aqui, a minha Bíblia já está aqui, só esperando você para que possamos juntos conhecer e crescer um pouco mais na Palavra do nosso Deus. Preparados então? Vamos mais uma vez abrir a nossa Bíblia e vamos estudar a Palavra de Deus. E você pegue a sua Bíblia, abra comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Nós estamos lembrando a igreja cristã, de um modo geral. Ela leu a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses no culto, especialmente as igrejas que seguem a trienal. Foi no último final de semana, nós tivemos o texto do capítulo 5, versículos 1 a 11,
E hoje nós vamos estudar todo o capítulo 5, onde o apóstolo Paulo traz algumas recomendações, prepara a igreja para a segunda vinda de Jesus. Nós vamos lembrar agora este final de semana que inicia, o final de semana que se aproxima amanhã, é o primeiro domingo de Advento. O que isso significa? Que ao novo ano da igreja. O ano da igreja terminou no último final de semana passado, onde foi falado, especialmente os últimos domingos do ano eclesiástico, trazem o tema escatologia. O que é isso? Fala da segunda vinda de Jesus, os textos, e por isso o texto de Tessalonicenses foi mencionado, mas o período de Advento ele também nos prepara para receber Jesus na primeira vinda, no Natal, são os 4 domingos que antecedem o Natal, e também nos arremetem para a segunda vinda de Jesus. Nós estamos esperando a primeira vinda, como também a segunda vinda. Por isso que você vai continuar ouvindo, se você for ao culto neste final de semana, as leituras que vão lembrar da segunda vinda de Jesus. E hoje então nós vamos aqui estudar o capítulo 5. Já pegou sua Bíblia, pegou o seu café, como sempre digo, a Bíblia em uma mão, café em outra, estudando, tomando aquele café. E eu quero lembrar então que o capítulo 5 encerra também a carta de Paulo aos Tessalonicenses. E se Deus nos permitir, nós vamos seguir, tem a segunda carta também, vamos seguir estudando a segunda também, a partir do próximo encontro, próximo final de semana, nós vamos estudar também. Eu lembro que a segunda carta, ela apenas tem 3 capítulos, um pouco menor que a primeira carta. Já pegou sua Bíblia? Então vamos lá. Juntos estudar a palavra de Deus. Também cumprimento a Edna Miller. Diz bom dia, pastor, abençoado estudo a todos. Amém. Vamos juntos, então. Abra aí, dona Edna, a sua Bíblia no capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O título da Bíblia, na NTLH, ele é sugestivo, como sempre, né? O tradutor, ele traz a ideia dizendo assim, prontos para a vinda do Senhor. Poderíamos fazer disso também uma pergunta. Prontos para a vinda do Senhor? E o texto inicia assim, irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer. O apóstolo Paulo, mais uma vez, falando com esta igreja, que ele as considera irmãos na fé, porque creem em Jesus, isso sempre é bom lembrar. Ele vem falar isso também quando há uma divisão, a partir do versículo 12, ele de novo chama a igreja de irmãos. Por que são irmãos? Porque creem no Senhor Jesus. Todos os que creem no Senhor Jesus, independentemente da denominação cristã, são irmãos em Cristo Jesus. Por isso ele diz, irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer. Ele segue dizendo, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. O dia do Senhor, aqui em minha Bíblia está em maiúsculo, se referindo à segunda vinda de Jesus. Esse dia do Senhor, ele é aguardado por toda a igreja em todos os tempos. Vale lembrar que a igreja aqui em Tessalônica, eles esperavam que Jesus viesse o quanto antes. Por isso que até mesmo muitas pessoas, eles até pararam de trabalhar, pensando assim, não vamos trabalhar, não precisamos trabalhar, que Jesus está chegando e está às portas. E aí o apóstolo Paulo até chama a atenção deles, dizendo que quem não quer trabalhar, também não coma, vão trabalhar, mesmo que Jesus pode vir a qualquer momento, em qualquer instante. E ele segue dizendo assim, nós não sabemos o dia, apenas o Senhor Deus sabe. Jesus no Evangelho também diz assim, somente o Pai sabe o dia e a hora em que será a segunda vinda de Jesus. Nós não sabemos, nem Jesus, quando estava em sua humanidade, ele soube o dia e a hora, ele sabia.
Nós também não sabemos, mas nós precisamos ficar vigilantes. E esse é o recado que esse texto vai nos falar. O apóstolo Paulo está dizendo assim: nós não sabemos quando virá, mas ele vem a qualquer momento. Aí ele usa a comparação assim que um ladrão, quando ele chega na nossa casa, ele não avisa quando vai vir. Isso não quer dizer que Jesus é ladrão, mas ele está dizendo assim, é apenas uma figura de linguagem, dizendo assim como o ladrão não avisa quando chega, assim também Jesus, ele não vai avisar quando irá vir. Por isso que a igreja precisa sempre estar em prontidão, estar vigilante. A você que irá no culto esse final de semana, você vai ouvir as leituras, Jesus dizendo assim de novo: vigiem, fiquem vigiando. Por que vigiando? Para que vocês não sejam pegos de surpresa. Seguindo, quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. O apóstolo Paulo diz assim que parece que tudo vai estar normal, tudo vai estar calmo e tranquilo. Na verdade, é nesse momento que Jesus vai chegar. Tudo estará calmo e seguro. Jesus chega. De novo, lembrando que vai ser de surpresa, ninguém vai estar esperando. Jesus também disse: como nos tempos de Noé, tudo parecia tranquilo, as pessoas faziam festa, casavam, se davam em casamento. Quando menos esperavam, veio o dilúvio. Quando eles não esperavam que isso iria acontecer. Assim também será a segunda vinda de Jesus. E para isso, de novo, o texto aqui vai nos chamar a atenção quando diz assim: esse dia que chegará de repente será um dia de destruição. Por que de destruição? Porque para as pessoas que não creem em Jesus, vai ser de destruição. Isso não é para que nós, que aqui estamos estudando o texto, venhamos agora ficar temerosos e até mesmo talvez perdemos o sono com medo desse dia. Para as pessoas que têm Jesus, e ele vai seguir falando neste texto aqui, estes não precisam ficar com medo. Por que não precisam ficar com medo? Porque será um dia de redenção, será um dia em que nós iremos para casa. O sinal dessa escola da vida bateu e está na hora de ir para casa. É isso que vai acontecer. Agora, aqueles que não creem em Jesus como Salvador, esse dia será de destruição. Pois Jesus não virá mais em sua humildade como veio na primeira vez, como um bebê inofensivo, inocente, mas virá com poder e glória, para levar a sua igreja, aos que ficaram crendo nele, e também para destruir aqueles que não quiseram saber, juntamente com os demônios e Satanás. Vão ser destruídos, porque assim a Bíblia nos diz. Vamos seguindo o texto. Você que chegou agora, muito bem-vindo também. Estamos no nosso café teológico desta manhã de sábado, sempre acompanhados de um café para estudar a palavra de Deus. Por isso que antes eu disse assim, o título da NTLH nós podíamos fazer ele de uma pergunta: prontos para a vinda do Senhor? E você? Você está pronto? Você está preparado para esse dia? Você está vigilante? Como é que está vigilante? É firme em Jesus, crendo nele como seu Senhor e Salvador, para que você não pegue de surpresa e para que esse dia que aqui está sendo falado não seja para você um dia de destruição, mas seja um dia de glória, de alegria. Jesus também disse lá no Evangelho: quando ouvires falar de tais coisas, fiquem alegres, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Ou seja, está na hora de ir para casa. Dor, sofrimento, angústia, preocupação, medo vai ficar para trás. Vamos para sempre estar com o Senhor, celebrando as bodas do Cordeiro. Isso e por isso deva ser um dia de alegria. Seguindo no texto, o texto diz assim, ainda como uma mulher, a comparação aqui diz que assim como uma mulher quando está em dores de parto,
ou quando começam as dores de parto, o que vai acontecer? Essa figura também de linguagem Jesus usa. Quando acontece, quando você menos espera, pode ser de madrugada, pode ser de noite, pode ser de manhã, de tarde. Como diz, estourou a bolsa, está na hora de correr para o hospital. E aí, está na hora da criança nascer. Jesus virá assim também, quando você menos espera, pode ser de madrugada, pode ser de noite, pode ser de manhã, pode ser de tarde. Virá e está na hora de ir para casa. Como mulheres em dores de parto. De novo, é uma figura que Jesus, na verdade o apóstolo Paulo aqui escreve, ele nos fala diante disso. Nós temos aqui o versículo 4 agora. Mas vocês, irmãos, e veja o que aqui ele agora muda a forma de falar. Antes, a forma que ele disse traz um pouco de medo, será um dia de destruição, ele está dizendo. Mas o versículo 4 diz assim: mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Irmãos, lembra o que eu disse antes? Ele está chamando a igreja de irmãos porque eles criam em Jesus. Se eles estão firmes em Jesus, são os irmãos, os nossos irmãos na fé, e acontece então que não vai pegar de surpresa. Porque aqueles que creem em Jesus sabem que Jesus virá. Virá pela segunda vez. Virá para levar a sua igreja. Será um dia de glória, de alegria. Porque já estavam esperando isso. Não vai pegar de surpresa. Então, vocês que não estão na escuridão. Por que ele está dizendo isso? Aqui, e não somente aqui, o apóstolo Paulo, isso é muito comum até mesmo nas leituras, até mesmo no contexto bíblico, dizendo assim, as pessoas que vivem na escuridão são pessoas que estão em pecado, são pessoas que não estão na luz. O que é estar na luz? Estar na luz são aquelas pessoas que têm Jesus. Jesus também se autodenominou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Por isso que as pessoas que têm Jesus, elas vivem na luz, porque elas estão com a fonte da luz, o próprio Senhor Jesus. Ele é a luz do mundo. E aí ele está dizendo, e nos faz entender melhor o que o apóstolo Paulo diz aqui. Vocês não estão na escuridão, vocês estão com Jesus, vocês têm a luz. O dia do Senhor então não vai pegar vocês de surpresa. E ele segue dizendo essa ideia: todos vocês são da luz e do dia. Olha a comparação, ser da luz, ser do dia, é ter Jesus, a luz do mundo. Nós não somos da noite nem da escuridão. Então é uma divisão aqui. Segue dizendo: por isso não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Ele segue nessa ideia de que as pessoas que estão na escuridão, elas estão dormindo. Uma pessoa que está dormindo, ela não está vigilante, ela está descansando. Olha o que está por trás aqui. Fala de escuridão, fala de noite e fala de não vigilância. Então isso tudo são termos que ele usa para mostrar assim, há pessoas que não têm Jesus, vivem na escuridão e não estão vigilantes. Agora, há pessoas que estão na luz porque têm Jesus e por isso elas estão vigilantes. Quem tem Jesus, crê no Senhor Jesus, esta pessoa é mais do que vigilante. E quando nós estamos em Jesus, nós gostamos de ouvir a palavra dele. Nós tiramos tempo para isso. Nós gostamos de estar em contato com a palavra porque é a voz do Senhor. A palavra de Deus é a voz do Senhor. Quando nós estamos ligados nesta palavra, nós estamos na luz e estamos plenamente vigilantes. E aí ele segue dizendo, no versículo 7, os que dormem de noite, seguindo a ideia de dormir, não vigilância, noite, escuridão, e os que bebem é de noite, que ficam bêbados. Mas nós que somos do dia,
devemos estar em nosso perfeito juízo. Estar no seu perfeito juízo, aí vem a questão de que o que é juízo? É na sua perfeita concepção. Não somente concepção, mas também quando nós estamos no nosso perfeito juízo é quando nós estamos sabendo o que temos e o que fazemos. Estar em seu perfeito juízo é não ficar de bobeira, é não ficar muitas vezes perdendo tempo e até mesmo numa vida de não vigilância. Estar em seu perfeito juízo é ficar atento, é estar vigilantes, e estar vigilantes, conforme o texto, é também estar com o Senhor. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Nós já ouvimos falar essa figura de linguagem também, que o mesmo apóstolo Paulo usa, quando ele diz assim que a fé e o amor são como couraça. Ele diz isso lá na carta aos Efésios, a armadura do cristão. Aqui ele vai usar só duas coisas. Lá ele traz a roupagem completa para o cristão lutar contra as artimanhas do diabo. Aqui ele vai dizer: a fé e o amor são couraça do cristão. O que é couraça? A gente precisa lembrar de novo das vestes de um soldado romano, especialmente. Era muito comum na cidade, as pessoas que andavam pelas cidades veiam soldados que faziam a guarda da cidade, e as vestimentas do soldado eram nítidas, visíveis, porque você se deparava com soldados romanos por tudo quanto é lado no tempo em que o apóstolo Paulo escreve essas cartas. A couraça era aquilo que protege o peito. Veja que proteger o peito, onde estão os órgãos vitais do ser humano, e se nós estamos com fé e amor, nós estamos protegendo a vida por inteiro. E ainda mais, ele diz assim: nós também temos a salvação como capacete. Capacete, a gente sabe quão importante ele é, especialmente quem anda de moto. E eu gosto muito de andar de moto, já fui muito motoqueiro nesta vida e sei da importância que é ter um capacete quando você tem uma queda. Porque a moto, se você sofre um acidente, você é o para-choque. Se você não tiver o capacete, o primeiro que vai bater vai ser a cabeça. E pode ser fatal. Quando nós temos a salvação, trazendo agora para o lado da fé cristã, trazendo a salvação colocar em nossa cabeça, ela protege a nossa mente, protege a nossa capacidade até mesmo de pensar. O que eu estou dizendo com isso? Porque muitas vezes a dúvida com respeito à salvação faz-nos até mesmo perder a vida. Por isso que a salvação, ela precisa ser colocada na cabeça. Precisamos sempre lembrar que Jesus morreu por nós na cruz. Precisamos sempre ouvir de novo que, por meio do sacrifício de Cristo na cruz, nós temos perfeita salvação. Não é por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas é por aquilo que Cristo fez na cruz. Por isso, coloque isso na sua cabeça, para proteger a sua cabeça e não deixar que pensamentos errados ou até mesmo dúvidas com respeito à sua salvação invada o teu pensamento, a tua mente, e você talvez venha perder a certeza da salvação. Por isso, coloca na cabeça como um capacete, vai proteger o cristão. Seguindo o texto, eu quero cumprimentar, nós estamos com 10 pessoas nos assistindo, muito bom tê-los aqui comigo. Estamos no nosso café teológico, estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Já estamos agora no versículo 9 do capítulo 5. Vamos dar uma paradinha para tomar um café e vamos seguir
em nosso estudo. Você que me ouve através da web rádio Pense Nisso também, cumprimento vocês e agradeço porque vocês estão comigo aqui na nossa transmissão de hoje. Versículo 9 está dizendo assim: Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o versículo 9 ele complementa tudo aquilo que eu falei. Deus não escolheu a nós para sofrer o castigo eterno, sofrer a destruição que virá na segunda vinda de Jesus. Ele escolheu para salvar. A Bíblia também diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso até mesmo que parece que a segunda vinda de Jesus está tão demorado. Vocês que já têm mais idade do que eu, com certeza já ouviram anualmente falar sobre este tema. Mas por que isso parece que nunca se concretiza? Isso é conversa para boi dormir ou o que é isso? O amor e a misericórdia de Deus está esperando você e quem quer que seja, aqueles especialmente que não creem, a confiar em Jesus como seu Salvador, porque Deus não escolheu você para a destruição, mas para a salvação. Por isso que o apóstolo Paulo reforça, ele não nos escolheu para a destruição, para o castigo de sua ira, mas para nos dar a salvação. A salvação que já foi pago pelo próprio Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz, para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando Ele vier. Vai acontecer o quê? Mais dia ou menos dia, nós vamos morrer também. Mesmo que se nós estivermos mortos ou vivos na segunda vinda de Jesus, acontece o seguinte: nós vamos ver Jesus vindo. Todos aqueles vão ser despertados do sono da morte quando Jesus vier. Todos irão ver, até mesmo aqueles que o transpassaram de Jesus. A ressurreição vem um pouco antes da segunda vinda de Jesus. Vem o quê? Vem para todos poderem ver que Jesus vem como prometido. Muitos não quiseram ouvir e saber de Jesus, mas verão que aqueles a quem eles rejeitaram está vindo nas nuvens. Irão ver. Se nós estivermos mortos, diz o apóstolo Paulo, nós vamos ser despertados do sono da morte e vamos também ver Jesus. Se estivermos vivos, de qualquer forma. Portanto, ele diz no versículo 11, animem e ajudem uns aos outros como vocês têm feito até agora. Animem-se com esta palavra. Fiquem felizes se vocês estiverem na fé, aguardando e nesta esperança. Fiquem firmes com o Senhor Jesus, porque ter Jesus é maravilhoso, saber o que Ele fez é maravilhoso, especialmente ter o céu gratuitamente, porque Jesus pagou alto preço, não tem palavras para expressar. A minha Bíblia, ela termina aqui porque tem um título agora que vai dividir o texto. Mas nós sabemos que no original o texto segue correndo. Antes de seguirmos, vamos cumprimentar. Nós temos a Nelly Prestes de Souza, está dizendo assim, bom dia, pastor, um ótimo café a todos nós, muito bom dia. A Nedir de Souza também diz bom dia, de Pelotas. Grande abraço aos nossos irmãos, onde quer que estejam. Esta é a maravilha da internet que nos faz chegar aonde nossos pés não alcançam, não é mesmo? Então, Deus abençoe a todos nós em nosso estudo aqui. Você que chegou agora por último, estamos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Abra sua Bíblia, prepare o seu café, vamos agora no versículo 12 do capítulo 5. Estudando o texto, nós vamos novamente ouvir o apóstolo Paulo dizendo, irmãos, versículo 12, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês,
isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Veja que aqui ele vai mudar um pouco o assunto. A segunda vinda de Jesus, que ele falou até o versículo 11, agora fica um pouco de lado. Falamos disso várias vezes nesta carta. E agora ele vai falar o quê? Algumas palavras finais, os conselhos para os que estão lendo esta carta, como era de costume. Esta carta era enviada para a igreja, era lida para todos ouvir. O apóstolo Paulo diz então assim: irmãos, a vocês eu peço que respeitem aqueles que trabalham entre vocês. Está dizendo assim, respeite o pastor de vocês, respeite os vossos líderes. No contexto de hoje, respeite a vossa diretoria, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Nós sabemos que o ensino dentro da igreja é para o pastor, ele tem a missão de ensinar, ele é chamado e ordenado para isso, ensinar a palavra de Deus e administrar os sacramentos, batismo e santa ceia. O apóstolo Paulo, falando para esta igreja que estava no primeiro momento sem um pastor, que depois foi enviado para lá, um dos irmãos desses três que escreveram até mesmo a carta, ele diz assim: respeitem essas pessoas, porque elas estão lá não porque elas querem, mas Deus os enviou. E agora falando um pouco da questão do chamado, o que é o chamado? O chamado, especialmente na igreja luterana, nós sabemos que é Deus que chama e que envia pastores e pregadores. Eles não fazem nada mais do que aquilo que Deus mandou fazer. O ministério da pregação. Estão pregando a palavra de Deus, não em seu próprio nome, mas em nome do Senhor. Em nome do Senhor, eles estão lá falando. Por isso que a boca e a voz é do humano, mas a palavra é de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, porque eles estão sendo representantes de Deus na terra. Aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem e vivam em paz uns com os outros. E aquilo, tudo que eu falei, está aqui entre essas palavras. Elas estão ali em nome do Senhor Jesus. Versículo 14. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos. E agora uma recomendação para os irmãos da igreja. Primeiro ele vem falando o quê? Respeite o vosso líder, aquele que vos ensina, que foi chamado por Deus para ensinar, pregar a palavra, foi enviado a vocês. E ele está lá em nome de Deus. Assim como os profetas, eu sempre gosto de lembrar, os profetas no Antigo Testamento, eles não dizem assim: estou aqui para trazer uma palavra a vocês. Eles dizem da seguinte forma, você pode examinar a Bíblia, os profetas do Antigo Testamento, eles diziam assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E lá está escrito o texto que eles foram simplesmente instrumentos para falar ao Senhor. As pessoas em nome do Senhor, na verdade. Agora, a recomendação é para os irmãos da igreja. Pedimos, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos. Por que ele está falando isso? Porque vocês ouviram falar, havia muitas pessoas dentro desta igreja que até mesmo pararam de trabalhar porque achavam que Jesus iria vir a qualquer momento, ali no primeiro século, então vamos deixar de lado, vamos levar uma vida mais tranquila. E aí ele está dizendo assim, aconselhem com firmeza aqueles preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé, tenham paciência com todos. Porque dentro da igreja a gente tem isso, tem pessoas que são já mais animadas, tem aqueles que são... Essa palavra é forte, mas são os mais preguiçosos em todos os aspectos. Tem aqueles também que não têm muita coragem, os tímidos. O que ele está dizendo? Vivam em união ali. Respeitem as pessoas, mas encorajem, aconselhem para que fiquem junto conosco
mesmo que muitas vezes eles não são como nós. Isso é um negócio que a gente precisa aprender quando nós convivemos e lidamos com pessoas. Lidar com pessoas, nós precisamos aprender que nem todos são como nós. Muitos têm mais medo do que nós, muitos não têm tanto ânimo quanto nós, muitos são mais devagar, são mais tímidos. Agora, aprenda a conviver com as diferenças, porque é isso e para isso nós lembramos de novo que a igreja é um corpo. Um corpo tem várias partes, são diferentes, mas que todos estejam juntos em uma só causa, Cristo Senhor. Então, tratem, tenham paciência com todos. Versículo 15. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Isso é muito comum nós vermos, não só dentro da igreja, mas também fora, e muito mais fora do que dentro. Pessoas com um espírito vingativo, às vezes porque ouviram uma palavra ruim, talvez porque foram ultrapassados ou foram maltratados, muitas vezes querem pagar o mal com o mal. É um cuidado que precisa acontecer. Cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procure em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Porque é ali que você ganha aquele que não tem Jesus, que não crê em Jesus e não quer saber de Jesus. Quando você trata bem, até mesmo aquela pessoa que te disse uma palavra ruim, que te maltratou, que te até botou para trás, enfim. É ali que você ganha ele quando você o ama, perdoa e suporta também este irmão. Isso não é fácil. A gente sabe que nós somos humanos, orgulhosos por natureza. Muitas vezes a gente prefere se afastar do que ficar junto e pedir perdão. E aí de novo a gente precisa fazer o quê? Orar muito para que Deus dê força e capacidade para também lidar com as diferenças, com aqueles que não são tão amigáveis, com aqueles que nos frustraram, que magoaram, que ofenderam e por aí vai. E aí o versículo 16 tem uma recomendação para todos os tempos, em todos os momentos. Diz assim: sejam sempre alegres, orem sempre, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. 3 coisas: alegria, oração e gratidão. A base do cristão. Por quê? Nós precisamos ser assim? Nós temos motivo para ser assim. E aí vai dizer ainda no versículo 18: isto é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Porque nós estamos unidos com Cristo Jesus, lá está a nossa força motriz para fazer o quê? Para ser e estar alegre, orar sempre, uma comunhão com o Senhor e ainda mais, ter um coração sempre agradecido. Eu sempre gosto de falar, isso é um tema que daria vários estudos, mas a gratidão ela precisa ser o foco do cristão. Porque nós temos motivos muito mais do que qualquer outra pessoa de ser e estar grato a Deus. Por tudo, porque nós somos mordomos do Senhor, de todas as áreas, daquilo que Ele nos dá de forma material, na nossa vida física, espiritual, emocional e por aí vai. Só temos motivos para agradecer. E como já diz os vários estudos com respeito ao tema, agradece que cresce. Aquilo que você agradece, cresce. O cristão tem vários motivos para agradecer, especialmente porque Jesus morreu por você na cruz. Então você pode ser e estar grato sempre. 3 pilares: alegria, oração e gratidão. Que seja também isto a tua forma de viver. Seguimos, então, nós temos aqui o versículo 19: não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal.
Como que nós vamos atrapalhar a ação do Espírito Santo? O versículo 20 dá a resposta. Quando a gente despreza as profecias. Profecia aqui está no sentido de que quando nós desprezamos a palavra profética é tudo aquilo que nós temos na Bíblia, que foi escrito para que nós conheçamos o Senhor, a salvação, e conheçamos por completo de onde viemos, o que somos, o que aqui fazemos e para onde vamos. Quando nós desprezamos esta palavra, nós estamos atrapalhando a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo trabalha por meio dessa palavra. Uma vez pregado, seja aqui nesta live, seja através da rádio, em qualquer outro momento, o que acontece? Quando nós atrapalhamos a ação do Espírito Santo, nós estamos fazendo e até mesmo desprezando a obra por completo da salvação. Não desprezem as profecias. Se assim fizerem, estão atrapalhando a ação do Espírito Santo. Versículo 21, examinem tudo, fiquem com o que é bom. A questão de examinar é sempre muito comum na vida cristã, de examinar aquilo que nós ouvimos, especialmente quando nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Nós sabemos que hoje, nesta era digital, nós temos muitas pregações online, a internet está cheia. Esse é um grande conselho que o apóstolo Paulo diz, olha como que ele é atual. Examine tudo. Examine se essa palavra profética que aqui está sendo pregada, ou que em algum outro momento, por outra pessoa é pregada, se ela procede de Deus, e de fato, se ela fala de Jesus como teu Salvador. Só retenha o que é bom para você, se de fato você ver que ela exalta o nome de Jesus e fala que Jesus é Senhor e Salvador. Por isso que ele diz assim, examine tudo. Não significa que você não pode olhar algumas coisas que até mesmo você julga que isso não está na palavra, mas retenha só o que é bom. Retenha aquilo que fala de Jesus como Senhor e Salvador. E evitem todo tipo de mal. Esta recomendação ela é muito comum para todos nós em todos os momentos. E aí ele vai seguindo para os finalmente. Versículo 23. Que Deus que nos dá a paz faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livrem de toda mancha, que o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que nos dá a paz. Só Deus em Cristo Jesus pode nos dar a paz. Faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. Isso é a ação do Espírito Santo. Por meio da palavra, nos faz sermos dedicados a Ele. E que Ele conserve o Espírito, aqui em minúsculo, o nosso Espírito, a alma, o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos na palavra e deixamos que Deus Espírito Santo, por meio da palavra, nos faça estar completamente dedicados a Ele, nós vamos ser encontrados na segunda vinda de Jesus sem mancha, sem pecado, porque Jesus nos limpa de todo o pecado. Olha que maravilhoso! Quando nós deixamos que o Espírito Santo age em nosso coração, no anúncio da palavra, quando Jesus vier, não vamos ser encontrados em pecados, mas sim lavados dos pecados. Nós vamos ao versículo 24. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Está dizendo do próprio Senhor Jesus, que o chamou, não é o apóstolo Paulo, simplesmente, mas aquele que o chama é fiel e fará isso. Está dizendo ainda de Jesus. Jesus, Ele chamou a cada um de nós
para fazer com que nós pertençamos ao seu povo, e ao mesmo tempo Ele nos mantém na fé na palavra, Ele nos conserva firmes nisso, por meio do Espírito Santo, e nos faz também estarmos preparados para a vinda de Jesus, e especialmente a segunda, qual nós aguardamos ainda. Ele fará isso, diz o apóstolo Paulo. O versículo 26, irmãos, lembrem-se de nós nas suas orações. É bonito que o apóstolo Paulo ele chama o seguinte, ele chama a igreja a orar por ele. É sempre importante a igreja orar pelo seu pastor. A igreja precisa orar pelos seus líderes. E nós, com muita humildade, precisamos lembrar de pedir também. Nós não somos autossuficientes, não somos santos. Temos nossas tentações, pecados, e podemos cair também. Então a igreja, você que está me ouvindo em qualquer lugar, orem pelo seu pastor, orem pelos seus líderes, orem por mim. O apóstolo Paulo também diz. Lembre-se de nós nas suas orações. Versículo 26. Cumprimentem todos os cristãos com um beijo de irmão. Esse beijo de irmão é o ósculo santo, muitas vezes mencionado na Bíblia. O povo oriental, nos tempos de Jesus, eles tinham essa saudação fraterna com um beijo. Onde era este beijo? No rosto. Era feito isso de forma bem natural entre os homens até mesmo. Isso era muito comum. Jesus várias vezes fez isso. Jesus até mesmo recebeu um beijo para ser identificado que ele era o próprio Salvador, o próprio Jesus, quando Judas o entregou. Foi um beijo no rosto. Isso era comum, aqui chamado ósculo santo. Ele está dizendo aqui, cumprimente os vossos irmãos com um beijo. Beijo de irmão, beijo no rosto. Peço com insistência pela autoridade do Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. Que ela seja lida, então, na igreja. Como você sabe, a carta que ele aqui escreve, ela era escrita em um pergaminho ou papiro, provavelmente pergaminho, couro de animais. Ela era enrolada, direcionada a uma igreja. Aqui foi um dos irmãos, que foi lá Silas e Timóteo, que levaram a carta para a igreja em Tessalônica. Chegando lá, essa carta era aberta e lida num culto público desta igreja. Então ele pede de novo com insistência que esta carta seja lida por todos, para todos os irmãos, né? Não por todos, nem todos tinham capacidade de ler, mas lida para todos. Uma pessoa lia para que todos pudessem saber das recomendações que o apóstolo Paulo dá a esta igreja e são muito atuais para nós hoje também. E o final, versículo 28, diz, traz a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Saudação final, uma bênção a esta igreja que ele também dá, e é muito comum ao apóstolo Paulo escrever, ele tem sempre essa prática de encerrar com a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Isso eu também desejo a você. Assim nós encerramos o capítulo 5 desta carta de 1 Tessalonicenses. E nós temos aí então, ao término, fechamos esta carta mais uma vez. E se você, de novo, gostou do estudo, compartilhe. Até mesmo se você não compreendeu alguma coisa e gostaria que enfatizasse, coloque nos comentários aí no Facebook. Você que está me ouvindo, mande no WhatsApp 53999014822. Mande lá no WhatsApp, a gente pode retomar até mesmo no próximo Café Teológico, no próximo sábado. E eu quero então lembrar que nós vamos seguir estudando a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses no próximo sábado. Assim nós encerramos então esse estudo de hoje. Eu quero lembrar mais uma vez que você pode ficar conectado conosco, continuar estudando a Palavra de Deus através da web rádio Pense Nisso. Se você ainda não baixou o aplicativo, baixe o aplicativo,
e você também vai estar 24 horas ouvindo música, mensagem, estudo, culto, sempre ao seu dispor. Então fica aí o incentivo também para que você possa ter em seu celular o aplicativo da Web Rádio Pense Nisso também. Não deixe de entrar no site pensenissoteológico.com e assim também conhecer aquilo que postamos diariamente lá. Quer receber uma mensagem todos os dias no seu WhatsApp? Mande também lá no WhatsApp e peça que vamos adicionar a nossa lista de transmissão. O WhatsApp, de novo, é o 53999014822. Ok? Agradeço muito a todos vocês que ficaram comigo nesta manhã e sempre lembrando, se você pegou o estudo ao final ou em partes, ao término desta live você pode voltar e começar estudando tudo de novo. E também, se você quer estudar os outros capítulos em outro momento, você pode entrar lá no YouTube e procurar no YouTube Pense Nisso Teológico. Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações. Semanalmente vamos também postando lá o Café Teológico, que ele também pode ser assistido lá através do Smart TV. A gente fica feliz que lá nós temos um outro público que assiste o Café Teológico em outro momento. E também deixe seus comentários e pode assistir em qualquer momento, manhã, tarde, noite, madrugada, enfim. Ok? Bênçãos de Deus a todos vocês. Continue estudando a Palavra de Deus. E a Pense Nisso quer sempre ser uma bênção a você no estudo da Palavra de Deus. Por isso que foi criada já há mais de 3 anos, auxiliando as pessoas no estudo teológico. Deus abençoe a todos vocês. Bom final de semana. E próximo final de semana, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta. Um grande abraço, não esqueça de compartilhar, é aqui embaixo. Beleza? Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.